Meu nome é Silvia Moretson, eu sou jornalista de formação, exerci a profissão durante algum tempo e depois me tornei professora de jornalismo. Sou aposentada da Universidade Federal Fluminense há 2 anos e fui também membro no tempo que eu, não só no tempo que eu trabalhei, mas também depois, mais recentemente, fui membro da Comissão de Ética do nosso Sindicato dos Jornalistas. Essa questão do jornalista para aqui, eu acho que ela continua, quer dizer, a ideia mesmo continua necessária e cada vez mais, exatamente pelo fato de que o jornalista é o mediador entre os fatos e o público, ou seja, é aquele que deveria dar eh, uma garantia de credibilidade sobre as informações que estão circulando. Hoje, mais do que nunca, porque quanto maior é o volume de informação e quanto mais é conflituosa essa situação, quanto mais insegurança existe nesse contexto, né, de circulação de informações, você não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, não sabe em que vai acreditar. Os jornais deveriam, quer dizer, a imprensa, de uma forma geral, a atividade jornalística, para ficar num sentido mais amplo, não ficar fechando apenas nas grandes empresas jornalísticas, mas no exercício da profissão de jornalista, deveria ter essa valorização justamente para mostrar que é uma profissão necessária e cada vez mais necessária nesse ambiente de tanta poluição, né? De tanta poluição informativa e de tanta desinformação, na verdade. Nós temos uma situação de uma algaravia, de uma balbúrdia enorme, né? Quer dizer, fala-se, a internet tem uma série de aspectos positivos de capacidade de disseminação de informações e tal, que isso é inédito, a possibilidade de participação dos cidadãos de uma forma geral também é inédita, ao mesmo tempo que eu costumo falar sempre que a internet reproduz as contradições e as relações de poder que estão na sociedade anterior à existência dessa tecnologia. Ela abre também para essa balbúrdia, para essa absoluta incapacidade de se discernir as coisas, né? Então, com todo mundo falando ao mesmo tempo, é o imediatismo, a simultaneidade, sobretudo, eu acho que é essa questão da simultaneidade que atordoa as pessoas. E aí a gente fica sem uma noção de em que vai acreditar. Por isso que é tão importante que houvesse esse referencial. A gente precisaria ter uma forma de recuperar essa ideia de que a atividade jornalística é fundamental para se fazer esse discernimento, para se separar o que é verdade e o que não é, né? O que é fato de boato, etc., justamente no momento em que essa história de fake news, né, as notícias falsas, começa a se disseminar de uma maneira tão intensa. O jornalismo sempre vai fazer isso, vai selecionar as informações e tal, na expectativa de que vai atingir um determinado público e vai esclarecê-lo. Estou falando no melhor dos mundos, evidentemente. Não estou falando no sentido de vou influenciar, tentar fazer com que esses caras pensem de uma determinada maneira, que é o que infelizmente costuma ocorrer na maioria dos casos. Mas assim, não se tem exatamente uma avaliação sobre o que efetivamente as pessoas desejam e se elas desejam ser esclarecidas ou se, pelo contrário, elas desejam ser enganadas. Essa tendência ao auto-engano que eu acho que é muito... que acompanha a história da humanidade, na verdade, né? E que agora, com as bolhas que se criam na internet, ficam mais facilitadas porque você cria comunidades que se auto-legitimam. É um trabalho, é um esforço muito grande você ficar o tempo todo pondo à prova as suas convicções, né? Ou deixar, enfim, finalmente se livrar de convicções e buscar informações para que você possa se guiar no mundo. Eu acho que é um trabalho muito difícil de se fazer. Agora, é um trabalho inescapável, eu acho que da ciência, de uma forma geral, e do jornalismo em particular, né? Antes você tinha cegueira pela escassez, agora tem a cegueira pelo excesso, que é um pouco não, é rigorosamente o que o Saramago faz naquele livro, um ensaio sobre a cegueira, né? Você vê tudo branco. A cegueira pelo excesso tem um grande problema, quer dizer, não é a mesma coisa do que a cegueira pela falta de luz, porque a cegueira pelo excesso leva a que você imagine que você já sabe tudo e fique confortável na sua posição de não precisar se mobilizar, porque já tudo vem ao seu encontro no sentido, né, de te informar sem esforço, enquanto que o outro exigia esse esforço. Então, essa questão, esse momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que é mais pernicioso nesse sentido, porque nos leva a acreditar num reino da transparência total, da exibição total de todas as coisas, e como se as coisas fossem auto-evidentes.
papel do editor continua sendo o mesmo, independentemente de você estar falando de jornal impresso ou qualquer outra coisa. Só que ele se complica na medida em que você tem hoje a informação aparentemente disponível em qualquer momento, a qualquer hora e de qualquer forma, e você não tem a referência da fonte, você não tem a certeza de que aquela informação é atual, é verdadeira, é atual, em que contexto ela está. E por que teria que ser plural? Ou seja, por que você tem que ter uma pluralidade de títulos, né, de meios de comunicação, de empresas, de iniciativas, etc. Porque a realidade não é única, né? Quer dizer, ela parte de determinados fatos, mas a interpretação vai ser díspare, né? E ela vai entrar em conflito, quer dizer, você ter várias possibilidades de interpretar um mesmo fato vai fazer com que o seu próprio ponto de vista seja refinado e você consiga separar aquela informação, aquela interpretação que não pode, que até eventualmente esteja completamente equivocada e tal, e que tenha que ser descartada, e outra que vá completar uma que você mesmo possa produzir. Ou seja, você vai crescer na perspectiva de uma compreensão do mundo. Então, por isso você não pode ter um veículo só. Eu acho que o fundamental seria preservar esse sentido crítico sem ficar aquilo que eu falei, né? Que eu falo, aliás, com frequência, né? Eu quero formar jornalistas críticos, mas não posso simplesmente me satisfazer formando críticos do jornalismo, né? Que é uma coisa que é necessária, com certeza, mas é muito mais cômoda, né? Quer dizer, a pessoa que aprende determinados macetes da crítica e tal e começa a exercer crítica sobre uma profissão que essa pessoa não conhece, inclusive porque não tem tempo de vida para isso. Então, eu acho necessário que os cursos sejam críticos, mas que façam, por exemplo, que tenham uma atividade laboratorial que seja coerente com esse tipo de crítica, ou seja, que tente aprender na prática, né, exercer na prática laboratorial aquilo que se discute em teoria, ou seja, associar e ser um espaço de criatividade, ser um espaço de experimentação, de maneira a alargar os espaços, por mínimos que sejam, né, os espaços de democratização da comunicação, que é uma causa fundamental para, se a gente quiser fazer qualquer coisa, eu acho, na vida, né? Quer dizer, o jornalismo como uma forma de viabilizar isso, quer dizer, por fazer com que as pessoas possam se informar adequadamente e aí e entender a complexidade do mundo, ou seja, não entender o mundo por um único viés, né? Acho que o papel fundamental de um curso de jornalismo seria esse, né? Formar profissionais qualificados naquilo, quer dizer, que saibam fazer, que saibam operar os instrumentos, as técnicas todas que estejam disponíveis, que possam propor avanços nessas técnicas, inclusive, mas que tenham consciência do seu papel como cidadãos, né? E tenham fundamentalmente essa perspectiva ética no trato com a informação.